Olá para você que está conectado no podcast da Viajor Projetos Pedagógicos Sobrevivência. Hoje a gente vai bater um papo com a Marina. A Marina, ela foi uma das participantes da segunda temporada do Largados e Pelados. A gente vai descobrir melhor quem é a pessoa Marina, como ela chegou lá. Enfim, vamos conhecer um pouco mais dessa história. Marina, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Vai ser um prazer conversar com você hoje. Olá, ouvintes da Viajor Projetos Pedagógicos. Muito obrigada, Cássio, e o pessoal da Viajor pelo convite. É um prazer imenso estar aqui e me apresentar um pouquinho, falar um pouco mais da Marina, além da Marina do Largados e Pelados, que vocês já conhecem. A Marina é uma pessoa... eu vou começar com uma informação que não é muito convencional, né? Como vocês viram no Largados e Pelados, eu sou bem conectada com a natureza, com as energias, vibrações, né? Então eu sou informada através da luz e do som do Caminhante do Céu Lunar Vermelho. Eu fui criada em São Paulo, né? Então não posso dizer que eu sempre tive essa conexão forte com a natureza. Nasci na cidade de São Paulo, em Santo Amaro, Zona Sul. Viajei bastante, né, na minha infância. Tenho família de caminhoneiros e meu pai gosta de uma estrada. Então, assim, desde os meus 6 anos de idade, por exemplo, até meus 6 anos de idade, eu já tinha ido em 6 estados, por exemplo, né? Então, assim, eu tenho uma essência de caçadora de aventuras vinda da minha infância, né? Mas como eu falo também no Largados e Pelados, eu já fui uma pessoa muito ruim, né, que eu me considero ruim, e hoje em dia consegui evoluir esse ser Marina, né, para uma pessoa mais consciente, que se preocupa mais com a natureza, que se preocupa mais com o meu corpo, com as pessoas que estão ao meu redor. Então, somos uma constante evolução, né? Marina, é bem legal que você traz essa primeira vivência da infância. Você comentou, e é muito bacana a gente refletir um pouco. Você nasce na grande cidade, né? Uma das maiores metrópoles do mundo. E se desenvolve para um lado que totalmente não convencional, né, para quem está numa cidade grande, né? A busca pelo refúgio da natureza se torna um modelo de vida para você. Então eu queria que você nos contasse um pouco mais como é que foi, como é que era essa Marina criança, como é que foi o primeiro momento de descoberta de, nossa, a natureza é o meu lugar. Como é que foi esses primeiros momentos para você? Bom, eu vou na cachoeira desde que eu tô na barriga da minha mãe, né? Minha mãe gosta. Hoje em dia eu gosto mais que ela. E eu sou uma pessoa que desde pequena viajava muito com meus pais, né? Então, o meu pai, durante um período da minha infância, ele foi caminhoneiro e ele me levava nas viagens com ele. Então, eu via que o mundo não era só aquela cidade grande, né? Eu via, caminhava, andava por essas estradas e observava e falava, nossa, o mundo é gigante, né? Então, conforme eu fui crescendo, eu fui tendo essa curiosidade, estudar mapas, né? O meu avô gostava de me mostrar os atlas e eu ficava atlas, né? Meu avô falava, se você conhecer o Brasil inteiro, você não conhece 3% do mundo. E eu ficava, nossa, o mundo é gigante. Então, a minha curiosidade, né, de criança veio dessas histórias que eu ouvia do meu avô que viajava o Brasil todo, de norte a sul do Brasil, de caminhão, né? Então, despertou a curiosidade na criança Marina. Muito legal, Marina. E me conta uma coisa, como é que essa criança que queria conhecer mais o mundo, que queria se conectar mais com a natureza, como é que essa criança chega no Largados e Pelados? Como é que você descobriu o Largados e Pelados? Como é que foi o teu processo de inscrição? Eu sei que tem coisas contratualmente falando que não dá para falar, mas como é que foi esse processo? Como é que foi a tua inscrição? Como é que foi esse processo antes do Largados e Pelados? Bom, como eu falei das viagens, né, adoro viajar. E eu já era fã do programa, né? O programa já tem aí uns anos no ar. E eu assisti o programa na Discover, né? Super fã. E nas minhas viagens, como eu também não sou uma pessoa que vem de uma família rica, né? Eu sempre tive que ser muito criativa, né? Porque eu nunca tinha muitos recursos
cursos, assim, quando eu ia viajar. Então, eu gostava de viajar e fingir que eu estava no Largados e Pelados. Então, foi experiências que eu tive, né, de Largados e Pelados sem ter uma produção por trás, por exemplo, né? Então, eu brincava tanto de Largados e Pelados que eu falo que essa energia me atraiu para Largados, né? Eu me inscrevi na primeira temporada, só que eu não fui chamada, né, por exemplo. E eu falei, eu não vou desistir. Enquanto tiver inscrição, eu vou fazer inscrição e um dia eu vou participar desse Largados e Pelados, porque eu já vivo largada por aí. Agora eu quero ver se eu consigo sobreviver pelada com uma pessoa que eu não conheço, né? Porque às vezes a gente tá com amigos e é diferente, né? A gente tem o apoio dos amigos. Então eu falei assim, eu quero viver essa experiência do Largados e Pelados, mas já vivia, já criava na minha mente essa vivência de sobreviver no Largados. Muito bacana, muito legal. E nos conta mais um pouquinho assim, como é que foi esse momento da inscrição, assim, passei, vou para o Largados e Pelados. Você buscou algum tipo de preparação, tanto mental quanto física? Chegou a compartilhar com alguém para te ajudar em algum tipo de treinamento? Como é que foi esse momento de já estar aprovada para participar da segunda temporada e antes de chegar lá? É muito interessante essa parte, porque eu desacreditava muito de mim, né? E eu não acreditava que era possível realmente estar no Largados e Pelados. Era um desejo, era um sonho, mas eu desacreditava, eu não achava que seria possível eu vou ser escolhida entre 19 mil inscritos, né? Então, assim, a minha preparação foi as minhas vivências da vida. Eu já não sou tão viajada assim, né? Porque a gente não tem tanto dinheiro também para viajar assim. Mas como as pessoas viram Largados, eu tava viajando de Kombi, né? E eu conheço uns 12 estados por aí. E nessa viagem de Kombi, eu falei assim, agora é o meu momento de me inscrever para o Largados. Porque eu tenho minhas vivências na Amazônia, já tenho vivências em trilhas, em ficar brincando na floresta durante 3, 5, 7 dias. Eu já fazia essas vivências, né? Então, assim, eu me inscrevi e fui deixando levar, porque eu sou assim, né? Eu costumo dizer, sonhar não é uma guerra. Então, não lute pelos seus sonhos. Navegue nos seus sonhos. Embarque nessa viagem que é sonhar. Desfrute de todas as oportunidades que você tem na sua vida. Porque essas oportunidades, essas vivências da sua vida que vão te levar para o caminho dos seus sonhos. E foi isso que aconteceu comigo. E você citou uma coisa que é bem bacana e que é bem caricato e diferente, que foi a tua experiência de pegar uma Kombi e só ir, né? Como foi isso para você, né? Como é que foi essa decisão de falar, bom, chega, vou viver isso? Esse processo, porque eu imagino também que exista uma preparação, não uma preparação, mas algo mental, né? De eu ter um entendimento do que eu quero e ter essa certeza do caminho que eu vou trilhar. Como foi essa experiência de morar pelo Brasil, né? Morar sem endereço? É uma experiência incrível, só que tem uma história que, assim, é esse preparo mental. Não é tão simples assim, né? Eu sou formada em engenharia civil e na época que eu tomei essa decisão, estávamos em um período de pandemia. E eu havia perdido meu sogro, o meu parceiro não estava tão bem, com a saúde mental não muito boa, tinha perdido o emprego dele. E eu me via feliz profissionalmente, mas não via sentido no resto da vida. E aí a gente tem que mudar o nosso rumo, né? Então eu tive que tomar uma atitude. Falei, e aí, eu continuo assim? Ou eu... Porque é aquilo, né? Se a gente semeia limões, não vamos colher laranjas. Vamos colher limões. Então a gente precisa mudar. Se eu continuasse trabalhando, a minha vida ia continuar boa profissionalmente e não boa nas outras áreas. Então eu falei, vou largar isso aqui
e eu quero que a minha vida seja feliz em todas as áreas. Então foi esse preparo que eu tive. Eu falei assim, eu não quero mais ver o Rodolfo, que é o meu companheiro de vida, desse jeito. Então vou sair por aí de Kombi e vou virar cidadã do mundo. Muito legal. Num mundo tão... às vezes até a gente batendo um papo um pouquinho antes, um mundo às vezes tão maldoso, né? Onde a gente parece que não vê mais as coisas boas, a gente procura as coisas ruins para observar. Ter esse olhar de mundo é um ato revolucionário, né? E me conte mais um pouco, Marina, conta para todos nós. Beleza, passei no Largados e Pelados, eu tinha uma experiência, como você citou pra gente. Você se sentia, antes de estar lá, mas você se sentia preparada? Você estava nervosa? Você estava... Qual era o sentimento que passava? O que passava na cabeça naquele momento que você estava indo pro desembarque? Eu estava super nervosa. Tem uma curiosidade que muita gente fala pra mim: nossa, como você foi ousada, você foi com unhas verde neon pro Largados e Pelados. E é uma coisa muito curiosa, porque eu tive um aniversário da minha priminha, que foi uma festa de tema neon, né? E eu estava com a unha verde neon. E no Largados e Pelados é uma coisa totalmente oculta. A produção não deixa você saber de nada, pra onde você vai, quando você vai. E simplesmente era 3 horas da tarde, falaram assim: olha seu e-mail que 9 horas da noite o motorista vai passar aí. Então assim, eu tive 6 horas pra arrumar minhas coisas. Você acha que eu vou pensar na minha unha? Então assim, né, é uma coisa muito assim, é agora, é o momento. Você tem que ir com o que você tem de bagagem aí, né? É uma experiência que só vai. E esse primeiro impacto, principalmente quando você encontra ali a sua dupla, né? Qual que é o impacto que tem, né? Tipo, eu tô perdido, né? Entre aspas, né? Eu estou no meio do nada. Eu estou literalmente largado e pelado. Uma pessoa que eu nunca vi na vida, com uma outra experiência, uma outra vivência, com outros conceitos, enfim. Como é que você pensou naquele momento assim, pô, vou tentar me relacionar? Porque a gente vê, né, pelas duplas, que cada dupla constrói um tipo de relação, né? Como é que você pensou naquele momento que você viu ele? Qual foi a primeira impressão, né? E depois, como é que você pensou nesse desenvolvimento? Porque vocês têm personalidades diferentes. Então, como é que foi esse momento ali? Então, eu tava bem nesse pensamento do só vai, né? Não queria ficar pensando muito, porque é difícil, né? Eu nunca tinha visto o Henrique na vida. E aí você vê a pessoa ainda pelada, né? Então eu tava tentando assim, não deixa fluir, só vai mesmo, né? Sem pensar muita coisa. Mas aí quando eu vi o Henrique, eu falei, nossa, me dei bem, né? Porque é um negão, fortão, então não, eu vou arrasar nesse desafio. Então foi assim, eu tive uma impressão muito boa, assim, do Henrique, foi bem especial, assim, quando eu vi. Porque dá um nervosismo, né? Eu tava querendo muito não pensar, eu tava querendo só viver, né? E aí quando eu vi o Henrique, me deu uma animada. Já dentro do Largados e Pelados, estamos lá, começou a experiência. Qual que é aquele primeiro dia, aquela primeira noite? Você acredita que foi o pior momento, aquele momento de adaptação? Porque, é claro, quem sou eu para dizer que depois é mais fácil, depois de 10 dias é fácil. Mas eu acredito que o primeiro momento de impacto, ali, que tudo é novidade, você precisa buscar água, você precisa buscar o alimento, que é muito escasso, então vocês têm que ser, acima de tudo, criativos, né? Como é que é o momento mais duro, aquela primeira noite? A primeira noite é muito cruel, porque você tá se localizando, né, geologicamente, onde eu tô, que bioma é esse, o que eu vou encontrar aqui, né, porque eles dão aquele mapinha e você vê lá, né, tem cobra, tem puma, tem jacaré, mas será que eu vou ver, será que eu não vou ver, né, então você fica naquela expectativa, né, então a primeira noite eu acho que é a mais difícil de você tentar se pôr no prumo, assim, né. Mas eu vou te dizer que eu sou muito conectada com a natureza. E na primeira noite tava uma lua cheia tão linda que eu olhava pra ela e eu falei assim, ela tá iluminando tudo
Então eu vou conseguir enxergar melhor meus horizontes, mesmo estando à noite, o céu estava claro, pela lua estar bem brilhosa. Então, assim, isso me acalmou muito na noite, sabe? Me conectar com a lua. Tudo bem que lua cheia os animais saem mais, né? Mas pelo menos eu me senti, assim, na oportunidade de também enxergar os animais, não só eles me verem, né? Então, a primeira noite é bem cruel, mas eu tive a minha conexão com a lua naquele primeiro momento. E eu acho que isso me ajudou, assim, pelo resto do desafio. Entendo, muito bacana. E teve algum momento, assim, que você parou e falou, nossa, podia estar em casa, podia estar rodando com a minha Kombi, podia estar fazendo milhões de outras coisas. E pensou em desistir? E qual foi o motivo, assim, que você falou, não vou, e por qual motivo você não desistiu? Sim, esses momentos, assim, eram constantes na nossa cabeça, né? Eu tenho uma vida que é abundante, né? Eu consigo ir atrás das minhas coisas, então eu não fico com a boca ressecada, da língua grudar no céu da língua, a língua grudar no céu da boca, sabe? De sede, de desidratação. Então, por muitos momentos eu pensava sobre isso, né? Como a dificuldade de tomar uma água com cheiro, né? Tomar uma água que é barrenta. Eu sou da Mata Atlântica, então, assim, águas cristalinas maravilhosas. Então, isso era bem cruel, assim, né? Mas era um sonho para mim estar ali, né? Então, uma coisa que eu refletia muito, como eu fui criada na cidade, as pessoas que me vinham na mente era quem vivia aquilo de busca por água, comida, alimento, por tempo indeterminado. Então, eu pensava muito nas pessoas que moram no centro de São Paulo, que têm dificuldade de ir atrás de abrigo, de água, de alimento. E eu falava, eu tô aqui porque eu quero, então eu vou conseguir isso aqui. Então, em desistir, eu não pensei em nenhum momento. Mas não é fácil, né? E eu tentava me conectar com isso e fazia minhas orações. Eu sou uma pessoa, assim, muito conectada, né? O meu lado espiritual. Então, eu procurava manter esse meu equilíbrio mental e pensava que eu estava ali sofrendo, era difícil, mas era porque eu queria, era um sonho, ia ser minha superação pessoal, era minha vontade. Quando a gente assiste o Largados e Pelados, no primeiro momento que a gente vê, você, eu acredito que seja, se não a mais, uma das mais magras participantes da edição. Então a pessoa já olha e já imagina, de pronto faz um link, frágil. E você mostrou uma força mental que compensou em absoluto. Né? E você comentou que o Henrique ele já era um pouco diferente. Ele já tinha uma força física aparente muito maior e você deu esse controle emocional para ele. Como é que você olhava ali e falava, poxa, eu preciso ajudar ele, porque se eu ajudar ele vai estar me ajudando? Né? Como é que é essa troca de ter essa noção de, como a gente falou, uma pessoa que você não fazia a menor ideia quem era, né? Ele se apresentou como Henrique, ele poderia ser o Romário, poderia ter qualquer nome, né? Ele poderia inventar qualquer história ali, claro. Você não tem como saber. Então, como é que foi essa relação de vocês entre vamos ter um ponto de equilíbrio? Porque muitas duplas tentaram e não conseguiram, né? E vocês tiveram essa conexão muito legal. Sim, foi uma conexão assim diferente, porque como você disse também, eu e o Henrique temos personalidades completamente diferentes, né? E eu sim era a mais magra, eu entrei super magra, eu não, como eu falei também, eu não acreditava que eu estaria lá, eu achava, sabe, um sonho distante, então eu não me preparei, por exemplo, me engordando, né, adquirindo massa antes, mas quem viaja pelo Brasil, quem vive na estrada sabe que a gente não tem regras de alimentação, né, então assim, eu sou acostumada com jejum e
como eu disse no começo, eu sou uma pessoa que hoje em dia me preocupo com a minha alimentação, então busco ter uma alimentação saudável, equilíbrio com as fibras, carboidrato, as vitaminas, né, que eu coloco pro meu corpo. Então, assim, eu tenho uma alimentação que eu considero saudável, né, busco me alimentar bem. Então, por mais que eu tenha uma aparência estrutural, física, né, frágil, mas o meu organismo funciona muito bem, eu tenho, né, uma força biológica, vamos dizer assim, né, por ter essa minha alimentação bem balanceada. E é uma coisa assim, eu sou assim, né, eu não vou falar que eu fui sempre assim, a evolução espiritual, ela é gradativa, né, se você não mantém assim, você é igual você fazer academia, né? Você vai fazer academia, você vai criando músculos. E se você para de ir na academia, você vai perder esse músculo. Então, eu acredito muito no amor, na união dos seres, né? E à medida que a gente evolui nesse lado espiritual, a gente vai deixando um pouco o nosso ser egoísta e torna um ser mais cooperativo, né? E eu sou assim. Muito legal. E a gente já falando sobre essa questão da fragilidade, é claro que eu acho que, particularmente dizendo, vendo Largados e Pelados, a gente tem uma exposição do que é o ser humano nos limites, né, físicos e psicológicos, e que nos leva a pensar melhor, né? E a gente sabe que essas atividades outdoor, né, essas atividades de sobrevivência, enfim, tantas outras, elas ainda são um mundo que muitas pessoas, principalmente quem não conhece essas atividades, ainda acreditam que é um mundo muito dos homens, né? E nas 2 temporadas a gente viu essa desconstrução absoluta. Como é que é para você fazer parte disso? O que você poderia dizer para quem está nos ouvindo e tem essa vontade de participar de algum tipo de atividade? Talvez não do programa, mas de fazer algum tipo de atividade, como montanhismo, por exemplo, e não se acha capaz dessa atividade? A primeira coisa que eu falo é que temos que ter vontade. A partir do momento que você tem vontade de fazer algo, isso não tem uma classificação de gênero, né? Se você gosta de montanha, você pode ser homem, mulher, o que você quiser se definir, que você sobe uma montanha, né? Muita gente fala, né? Medo de andar à noite na cidade grande por ser mulher. Eu acredito muito, assim, sabe? Que a gente tem que ter vontade das coisas. O medo, ele é uma frequência baixa, né? Ele pega todo mundo, assim. Então, tudo que você tem vontade de fazer, você tem que querer fazer a ponto de ultrapassar essa barreira de medo, né? Então, uma coisa que eu falo, assim, para as mulheres, você tem vontade de fazer uma trilha, de viajar sozinha, vai, sabe? Não tenha medo. Você pode se arriscar. O perigo, o risco, o acidente, ele tá em qualquer lugar. Tem gente que tá na cidade e tropeça na calçada, bate a cabeça, sabe? Então, assim, o risco, o acidente, ele acontece em qualquer lugar. Às vezes, dentro de casa, você escorrega no seu banheiro. Então, assim, o risco de você escorregar numa trilha é o mesmo risco de você escorregar dentro do seu banheiro. De você se cortar numa trilha, mesmo de você estar lavando a louça. Então, assim, tenha vontade e siga atrás das suas vontades, sabe? Faça o que você tem vontade, porque a vida é uma só. A gente não tem como... não é igual esse podcast, que vai poder ouvir de novo, e de novo, e de novo. A vida tá passando, então viva todos os momentos. Só tem play, não tem voltar. Tem que viver o que tem vontade. Lugar de mulher é onde ela quiser. Essa frase já é bem clichê assim, mas eu falo pra mulherada. Tem que fazer mesmo o que você gosta, aproveitar e desfrutar da vida. Muito legal. E sabe o que me trouxe uma curiosidade? Tanto cruzando essa pessoa, Marina, que a gente está conhecendo um pouco mais agora,
com a tua experiência, um pouquinho da experiência que a gente assiste, né? Porque a gente sabe que vocês estão lá durante todo aquele tempo, a gente só assiste um pouquinho, né? É engraçado que do sofá de casa eu sou super crítico, viu? Eu criticava vocês, assim, comendo pipoca, tomando um suco e, nossa, por que eles estão fazendo isso, né? Super fácil. A gente tem uma relação difícil. Esses dias eu estava ouvindo a Monja Coen falando sobre essa questão da liberdade, né? Que a liberdade, ela funciona, na verdade, né? Porque você é obrigado a tomar uma escolha, e quando você toma uma escolha, você está tomando uma escolha também de não fazer algo. E como que era isso lá? Porque assim, você tinha a escolha, por exemplo, de vamos buscar comida, né? Vocês ainda, não vou dizer que tiveram sorte, porque foram inteligentes, né? Mas vocês tinham ali do ladinho, né, da casa de vocês, né, a possibilidade de pescar e tudo mais. Você também desenvolveu a terra e os peixinhos, né, que foi muito bacana. Como é que era isso no programa? Porque ali você realmente busca a sobrevivência, né, durante todo aquele tempo, todo aquele período, com o parceiro. Mas como é que essa questão da liberdade lá? Porque lá você tá como a gente vê o mundo, né, como a gente já viveu há milhares e milhares de anos atrás. Então, como é que é isso? Como é que é a tomada de decisão no ambiente onde a gente está exposto a todo tipo de situação e dificuldade? Sim, o ponto do acampamento foi estratégico, né? Tanto que mostra, né? O Henrique queria ficar num lugar e eu falei, não, a gente vai ficar em um lugar que eu achei água, sabe? Porque eu vi que ali é um paraíso. No começo estava cheio de mato, né? Então não dava muito pra ver que dava pra montar um abrigo ali. Mas, como eu falei pra você, eu já venho desenvolvendo nas minhas vivências, nos meus acampamentos, né? E eu sou uma pessoa que eu observo muito as árvores, vejo como é o formato dos troncos. E quando eu vi aqueles buritis ali, eu vi água. Eu falei assim, aqui a gente tem o que a gente precisa, porque temos comida, temos água, só vai faltar o fogo, né? Então, assim, tá mais fácil. Então, assim, eu falo, a gente tava num paraíso, por mais que não tivesse tanto recurso assim, porque não tinha, né? Ali a água não é uma água que não tem cheiro, né, na televisão, mas não era era um final de um rio ali, né? Tem uma pescaria que mostra, o Henrique que mostra que é uma água parada, assim. Ele era tipo não era uma nascente, né? Não estava nascendo água, era um final de um rio que provavelmente, quando chove ou numa época de cheia, aquele rio aquela água vai mais adiante, assim, porque dá para ver que ali tem umas áreas assim que tinha umas lamas, assim, né? Então provavelmente aquela área era um charco que com fortes chuvas constantes ali a água subia mais, né? Então, assim, foi uma estratégia também, né, estar lá perto do Buriti, perto da água, né, porque é isso, é desafiador demais você tá lá sem comer tanto, né, e uma coisa que você falou, assistir comendo a pipoca, podendo abrir a geladeira, né, a gente consegue pensar super. Lá, a gente não pensa assim, sabe? Tem até uma hora que eu olho pra câmera e falo, nossa, tô lesada. Porque eu sou uma pessoa assim que eu fico pensando o tempo todo, montando estratégia A, B, C e D. Se o plano D der errado, eu vou pro plano E e é assim, sabe? A minha cabeça tá sempre pensando. E então, assim, foi bem estratégico. Eu falei pro Henrique, aqui a gente não tá na cidade. Na cidade, que ele é do Rio de Janeiro, eu sou de São Paulo. A maioria das coisas são 24 horas da onde a gente veio, sabe? Então eu falei assim, aqui a gente não tem as coisas na hora que a gente quer, o que a gente quer na hora que a gente quer. Aqui nós estamos na natureza, no tempo dela. Imagina uma invasão, né, na sua casa. É assim que os bichos estão se sentindo. Então os bichos, eles não vão aparecer agora. Eles só vão aparecer se a gente demonstrar que quer ficar aqui. Então a gente vai acampar aqui, a gente vai suportar esses dias aí que uma hora o jacaré vai aparecer, a cobra vai aparecer. Então a minha estratégia era bem essa, sabe? De ter as frutinhas ali perto, né? Ter a água perto. E eu comia flor, por exemplo. Mostra eu comendo uma florzinha só, mas eu comi muito daquela flor, né? Então, assim,
são alimentos, assim, que a gente acaba, querendo ou não, come todos os dias. Se não come proteína, né? Mas eu acabei comendo todos os dias, se você for contar essas partes vegetais, né? Então, é uma estratégia que a gente tem que ser observador. Marina, você conhecia esse bioma? Porque você comentou, né? Eu sou da Mata Atlântica, eu também sou da Mata Atlântica, eu sou de Curitiba, no Paraná. Então eu estou acostumado com a nossa grande Serra do Mar, aqui que é próximo da cidade. É muito verde, muita vida, né? Frutas, a água costuma ser água limpa, principalmente a água da serra, né? E para um bioma que é diferente, né? Não tem como, né, não ressaltar isso. Eu imagino que um calor escaldante, com todas as dificuldades que a gente já comentou, mas também um bioma diferente. Foi também uma surpresa para você? Essa adaptação a esse bioma foi fácil? Você já imaginava algo mais ou menos assim, daquele estilo? Como é que foi essa adaptação ao bioma? Em relação ao bioma, foi uma surpresa, assim, porque é diferente de tudo que eu já vi no Brasil, né? É uma savana com uma florestinha, parece uma Mata Atlântica, mas não tem aquela coisa da Mata Atlântica, é mais para um cerrado, com um pântano, sabe? Então é uma mistura de Pantanal, Mata Atlântica e cerrado, assim, sabe? Então me pegou de surpresa, porque você vê umas árvores mais ou menos parecida com as árvores que a gente vê na Mata Atlântica, mas aí você vê um solo meio pantanoso e aí você vê um horizonte de cerrado, sabe? Então, assim, é uma mistura, né? Então me pegou muito desprevenida, mas como eu tenho minhas experiências de viagens, eu já conheci o Buriti, por exemplo. Não sabia algumas características do Buriti, como, por exemplo, o palmito do Buriti, né? Só fui descobrir isso depois com outros participantes, né? Mas, assim, o Buriti era uma palmeira. E eu sabia, por exemplo, que eu podia usar as folhas da palmeira para confeccionar aquele tapetinho que eu fiz, que me ajudou no desconforto de dormir e tudo mais. Então, assim, a gente vai adaptando, né, com conhecimentos que a gente tinha, mas o bioma para mim foi uma novidade, assim, não esperava, né? Eu arrancava as folhas, assim, para ver se tinha bulbo, e eu falava, não tem nada de comer nas raízes, sabe? Tipo, foi um bioma bem difícil, assim, porque eu nunca tinha experienciado nada parecido com esse que foi a segunda temporada do Largados e Pelados. Muito legal, muito legal. Você estava comentando, eu fui lembrando aqui, o momento que chove, aí uma curiosidade bem de quem assistiu aqui, né? Mas quando dá aquele temporal, é legal porque assim, a gente tem as duplas preocupadas, algumas brigando, algumas pessoas pensando em desistir, e você e o Henrique dão risada. Né? Você, assim, claro, se preocupa, mas começa a rir e fala, cara, a gente já tá ferrado, então beleza, estamos aqui, estamos ferrados e vamos continuar. E aí, eu só estava realmente me lembrando, assim, que eu acho que demonstra um pouco quem foi a dupla, né? Claro, a personalidade de cada um, mas também quem era a dupla, né? Essa conexão de falar, sabe aquele negócio? Tá na chuva, é literalmente para se molhar. Então é muito legal ver essa interação que existe entre você e o Henrique, e mesmo com as diferenças, o respeito, né, que foi se criando entre vocês dois. Sim, e tanto eu quanto o Henrique, a gente vem de famílias bem humildes também, né? Eu falava pro Henrique, na minha casa já tinha goteira, aqui vai ser só 21 dias. Então, tipo assim, né, a gente brincava com essas situações, por mais que elas fossem um pouco cruéis, né? Mas é o que você falou, a gente já tava ferrado, né? Mas a gente fazia muita piada, né? A gente falava assim, olha onde a gente se meteu, sabe? Como alguém quer isso pra vida, né? Tipo, então, assim, é muito da personalidade nossa mesmo. O Henrique é super palhaço. Então, assim, aquele tapetinho que eu fiz um menor e fiz uma cumieira, assim, né? Porque a nossa briga era uma oca, assim. E aí eu fiz uma cumieira pra ela não ficar pingando. Tem até a cena que fala, tá entrando água no abrigo. Aí eu falo, meu Deus, o que eu vou fazer? Mas não mostrar a minha solução, né? E aí a gente colocou, assim, a cumieira e parou de pingar no abrigo e a gente começou a zoar, falar assim,
que impossível viver na Colômbia, né? E dá pra ver que a gente tá rindo, que a gente tá, tipo, que a gente falou assim, vamos gerar entretenimento, né? Vamos fazer as pessoas rirem um pouco da nossa desgraça também, porque não dá pra ficar só chorando lá, né? Eu chorei muito já, eu tenho uma hora que a gente tem que rir um pouquinho. Muito legal, muito bacana mesmo. Bom, o pessoal, na rede social, a gente pediu, né, pro pessoal fazer as perguntas, e o pessoal ficou bem curioso, mandou várias perguntas, né? A gente separou algumas para a gente conversar um pouco sobre elas também. Mais uma curiosidade que eu tenho, que eu tenho certeza que outras pessoas podem ter. Quando vocês encontraram os outros participantes, né, naquele momento final, né, que vocês começam a se cruzar e depois, enfim, depois eu acredito, não sei se foram para um hotel juntos, depois do final do programa, vocês conversando, porque imagino que vocês foram conversar, cada um contar a sua experiência. O que você tinha de análise, assim? É claro que eu não imagino, e não vou lhe perguntar se, você preferia ter feito dupla com outra pessoa que estava lá. Eu tenho certeza que você falaria o Henrique, mas o que você entendeu das outras experiências? Tipo, a nossa experiência foi bacana, a gente acabou se dando bem. Não, a gente podia ter feito isso também, talvez fosse melhor. É claro que é uma análise que a gente está fazendo sentado, de casa, tomando aguinha, lá na hora difícil. Mas você pensou depois nessa conversa com os outros participantes, principalmente, e também acredito que você tenha assistido depois, né? Você pensou, deveria ter feito isso, não deveria ter feito aquilo? Com certeza. Eu falo, né, que quando a gente assiste, ainda mais que eu assisti na minha casa comendo pipoca e tomando refrigerante, então, assim, eu conseguia raciocinar melhor, né? E eu falo, nossa, por que eu não fiz isso, né? Eu poderia ter melhorado o meu abrigo e feito uma coisa, assim, melhor. Mas uma coisa também que eu penso, né? Eu dormia, eu conseguia ter noites que eu dormia, assim, de sonhar. Então eu falo assim, por mais que fosse difícil, eu consegui sobreviver da maneira que eu experienciei, né? Então, assim, eu acredito que ficou de um aprendizado para uma próxima oportunidade, né? E, assim, a gente reflete, né, sobre as outras pessoas, sobre como foi o desafio do outro. Claro que eu não sabia, né, todo o contexto, eu só sabia que tinham acabado aquelas pessoas, mas não conhecia os outros, só fui saber bem depois quem eram os outros. Então, assim, é uma experiência, assim, de você poder olhar e falar assim, posso melhorar nisso. Mas não tem como voltar atrás, né? E eu sou uma pessoa que eu aprendo muito com meus erros. Então, assim, eu não costumo dizer que eu sou arrependida de coisas que eu não fiz, né? Eu não me arrependo das coisas que eu não fiz, porque eu sempre faço tudo que eu tenho vontade de fazer. E se eu fiz daquele jeito, é porque naquele momento eu acreditava que aquilo era o certo. Então, assim, eu refleti sim, mas não de ter arrependimentos, e sim de absorver um aprendizado por uma nova oportunidade. Muito bacana. Vamos passar para as perguntas da galera, que são algumas aqui. Algumas a gente já até conversou, mas o pessoal foi mandando, a gente selecionou realmente foram muitas perguntas. Então, para a gente conversar um pouco. Essas aqui foram 3 perguntas em 1, né? Vamos tentar dividir assim para ficar mais fácil da resposta. Primeiro, se foi difícil ser escolhida para participar do programa. O que você mais sentiu falta durante o programa? E quais as experiências você leva com você do desafio, ou qual a maior experiência que você tira do desafio? Bom, a primeira pergunta, em relação à seleção, eu sou uma pessoa que eu falo, eu não costumo criar expectativas para evitar minhas frustrações, né? Então, para mim foi uma forma leve. Depois que eu fui ter a noção que tem milhares de pessoas que tentam se inscrever no Largados Pelados, né? Então, assim, para mim até foi relativamente fácil, mas não é fácil, né? Mas eu sou essa pessoa que só vai, deixa fluir. Então, assim, para mim foi
a produção ia me pedindo, faz vídeo disso, eu fazia o vídeo, sabe? Então, assim, tudo que eles me pediam eu já mandava na hora, assim, mas foi leve, sabe? Então, não acho que foi uma coisa assim, é impossível. Não, é possível sim, porque eu fui, gente. E eu fui, me inscrevi e deu certo. Então, não achei assim tão, né, difícil. A segunda pergunta, agora eu me atrapalhei. O que você mais sentiu falta durante o programa? O que eu mais senti falta foi de comer doce. Eu sou muito viciada em doce, chocolate, bala. Eu sou muito viciada em doce, gente. Eu amo doce. E era muito difícil. Tanto que quando eu comi aquele coquinho, que é o babaçu, eu falo, é doce. Tipo, porque, nossa, como é gostoso. E eu sou muito assim, sabe, chocolatra. Então, o doce foi uma dificuldade muito grande, assim. Tô até reduzindo o doce, porque foi bem difícil, assim. Eu pensava em doce muito. Eu sonhava comendo bolo de chocolate, sabe? Eu sonhava com brigadeiro. As minhas coisas, assim, as minhas vontades era doce. Então, foi uma coisa bem difícil. E uma coisa que eu levo, assim, né, do desafio é dar valor a tudo, assim, sabe? Se eu bebo uma água gelada, nossa, água gelada é muita vida, sabe? Você ter a oportunidade de beber uma água gelada, uma água fresquinha, assim, é uma coisa tão simples, né, beber água, mas hoje em dia eu bebo água agradecendo a água, sabe? Eu falo, nossa, como é bom beber água gelada. É uma coisa, assim, que ficou marcado, assim, pra mim, sabe? Porque não era fácil aquela água, não era fácil mesmo. E tanto que a gente botava peixe na água, eu tomava aquela água com a gordura do peixe, sabe? Pra ficar mais nutritiva. Tem até a cena que o Henrique joga água fora pra botar o peixe, né? E eu falo, ai meu Deus! Mas eu botava buriti na água pra ficar uma água saborizada, né? Então, assim, não era fácil tomar aquela água. Então, assim, eu dou muito valor pra água hoje. É uma coisa que eu levo comigo. Então, se fosse você que encontrasse o mel, você estaria mais feliz ainda. Com certeza. Tanto que quando o Juliano dá o mel pra gente, né, eu não pego o mel, eu pego numa folha, porque eu falo assim, eu não vou desperdiçar uma gota desse mel. E aí eu começo a lamber a folha, aí o Juliano fala, não, tem mais mel aqui. Aí eu falo, mas eu quero lamber a folha, só pra, tipo, ter esse prazer de não perder nada, de dar valor a esse mel, porque, nossa, doce pra mim, eu comi muito mel lá, porque eu falava assim, eu quero comer esse mel mais, pra me satisfazer, né, toda a minha vontade de doce. Vamos ver o que mais o pessoal mandou aqui. Você acha que ele iria conseguir sozinho, a partir do que a gente trouxe dessa força mental? Bom, eu tenho certeza que eu conseguiria sobreviver sozinha, sabe? Porque eu acho que é uma coisa, assim, pessoal minha, né? Que eu me ponho em desafios, né? Mas eu acredito que sobreviver sozinha era só se a Discover me propusesse, assim, né? Vai pro Largados e Pelados sozinho. Que aí eu ia sobreviver sozinha. Porque, como eu disse, é de mim ser uma incentivadora de pessoas. Então, a partir do momento que me colocam em dupla, me colocam na tribo, eu vou fazer o trabalho em equipe, eu vou fazer o trabalho em dupla, porque eu vi a força que o Henrique tinha, e eu sabia que o Henrique era forte. E por mais que ele não acreditasse na força dele, eu sabia da força dele. Era um momento que ele tinha se esquecido da força dele. Então, assim, podia ser o Henrique, podia ser outra pessoa, podia ser uma pessoa que ficasse mal, assim, de não conseguir fazer nada. Eu ia falar, tu fica aí, mas você vai aguentar. Assim, enquanto a pessoa tivesse uma saúde, né, que os médicos falassem, não, tá ok, pode permanecer no desafio, eu não ia deixar a pessoa sair, sabe? Porque eu acredito que, às vezes, na nossa vida, tem até vários memes, né? Tipo, a pessoa tá no fundo do poço, aí a pessoa estende a mão e tem uma escada guardada do lado, né? Não quer botar a escada, só, tipo, estende a mão e fala, tá difícil de te puxar. Mas não é assim, sabe? Eu faço tudo, assim, pra incentivar as pessoas. Eu acho que nem sempre eu vou estar com essa energia toda, né? Pra poder levantar as pessoas, né?
Mas enquanto eu tiver minha força, eu vou ser uma incentivadora de pessoas, eu vou falar pra você ir atrás dos seus sonhos, navegar e sonhar, assim, sabe? Porque isso é muito importante. A nossa vida, a gente vive num mundo que a ansiedade, a depressão é um mal, assim, sabe? Que domina as pessoas ficam iludidas em vidas que virtuais mesmo, né? Porque a gente dificilmente expõe os nossos problemas em redes sociais, a gente só quer mostrar nossas conquistas, né? Então, assim, eu acho que falta isso no mundo, e eu sou assim, eu sou uma incentivadora de pessoas. Quando a gente fala, você é magrinha, você não ia conseguir, eu ia conseguir sim, né? Porque eu sou assim, eu sou uma pessoa que não desiste, eu sou muito determinada, mas eu também sou essa pessoa que incentiva pessoas. E então, qualquer pessoa que estivesse do meu lado, eu ia incentivar até o último, mesmo se a pessoa falasse assim, eu não vou fazer nada, eu vou ficar só aqui deitada. Eu falei, tá bom, então fica aí deitado, sabe? Mas eu sou aquela pessoa que vou incentivar, sabe? Eu vou querer... Porque a pessoa se inscrever para um Largados e Pelados, né? Com 19 mil pessoas inscritas. Tipo, você quer estar ali, né? Então, às vezes dá umas baixas mesmo, né? Então, não é fácil, mas eu estava lá determinada. E eu sabia da força do Henrique e falei assim, me colocaram num desafio com ele, então ele... Nem que ele seja meu desafio dentro do desafio, mas ele vai ficar aqui comigo. E é bacana a sua resposta, porque já entra até numa outra pergunta aqui, pra gente já fazer um paralelo aqui no combinado. O que seria mais difícil para você? Ficar sem comer ou o parceiro ficar sem comer? Isso é bem difícil mesmo. Eu sou uma pessoa que gosta de dividir tudo, né? Nossa, tipo, eu divido até o bis, gente. Tipo, é difícil, né? Mas que eu não consigo, assim, é meu mesmo, né? Eu trabalhei bastante em canteiro de obra, na formada em engenharia civil, trabalhei durante 11 anos na construção. E eu tive a oportunidade de enxergar, sabe, a vida com esses olhos, assim, de ver o outro, de ver a desigualdade, de ver as oportunidades que uns têm mais que outros. Então, eu sou uma pessoa que eu sei que não vai me faltar nada se eu dividir. Então, eu sempre vou estar compartilhando, sabe? Se eu tivesse, sei lá, qualquer coisinha, eu ia dividir. Então, acho que seria isso, sabe? Se ele não comesse, eu também não ia comer. Se eu comesse uma aranha, ele ia comer a aranha metade. Não ia nem satisfazer, mas só de ter esse prazer de falar que eu dividi. Muito bacana. Aqui tem uma pergunta que a gente até conversou há pouco sobre os biomas brasileiros. Você comentou, né, esses que você já teve algum tipo de experiência. A pergunta é qual que é o mais desafiador dentro desses biomas brasileiros que você já conhece? Qual que você olha e fala, esse aqui é difícil? Um bioma bem desafiador que eu vejo assim, né, é o Pantanal, sabe? Porque o Pantanal, muitas vezes você tá andando em determinados lugares que você não consegue enxergar o que tá... Por exemplo, região de mangue. Mangue, eu acho que é pior, sabe? Porque o Pantanal ainda tem lugares com águas claras. Então é um bioma, assim, bem desafiador, assim... Seriam esses com águas escuras. Muito bom. Vamos ver o que mais a gente tem aqui de pergunta sobre o seu parceiro fazer as necessidades na água. Sim, como... É bem difícil de responder também. Como eu disse, eu dou muito valor para a água, né? E é claro... ninguém tem a mesma criação que eu tive, ninguém tem a mesma visão de vida que eu tive. Então, assim, eu sou uma pessoa que tem a empatia, né? De entender a necessidade do outro. Ele tava num ninho de micuim, né? Então, assim, eu tento me imaginar um monte de carrapato em cima de mim. Mas é aquilo, né? Eu sou aquela pessoa que divide tudo.
E a água é um bem comum de todos, né? No final das contas, eu perdoei, como vocês viram, né? Eu peço perdão. Mas não é uma coisa que eu acho certo, né? Então vocês podem ter certeza que a edição cortou, mas eu briguei com o Henrique por ele ter feito isso, porque eu não acho certo. Água é um bem precioso, é de um uso comum, né? Então a gente não pode ser egoísta a ponto de falar que tá tudo bem por a pessoa ter feito isso, né? Mas foi uma coisa que aconteceu, é o que eu disse também. Não dá pra gente ficar tipo, devia ter feito isso, já foi, né? Então, que fique de um ensinamento, um aprendizado, né? Tenho certeza que o Henrique não vai fazer isso numa próxima vez, mas é isso. E é legal essa percepção, agora, talvez uma pergunta minha mesmo, essa percepção de, além de você estar tendo essa vivência, que a cabeça ela tá a 1000, o corpo na verdade não tá a 1000, ele tá quase 0, né? Mas é uma experiência onde é exposto a todos os extremos. E vocês chegavam a pensar, não posso esquecer que tá gravando, posso esquecer que isso vai pro programa, porque também é a experiência de quem está assistindo, né? A gente sabe que muitas pessoas, grande parte do mundo, na verdade, ele é influenciado, tanto pela mídia digital como pela televisão. No Brasil, a televisão é algo, nossa, né? Tem gente que fica doente se fica sem ver televisão. Então, e o programa sendo uma série televisiva, como é que foi para vocês, assim, tinha esse pensamento de, caramba, eu não posso esquecer que eu também estou influenciando, né? Passava isso pela cabeça ou naquele momento era tanta coisa que só ia? Nesse momento em específico, só ia. Porque dá para perceber pelo próprio programa, né? Que nos primeiros dias eu tô falando meio travado. Porque a minha dicção tava horrível. Eu vendo aquilo, eu falei, nossa, olha essa dicção, sabe? Eu me cobro muito, né? E eu ficava assim, parece que eu tô ensinando crianças, assim, né? Tipo, olha, isso aqui e tal, não sei o quê. Porque eu ficava preocupada com a minha dicção. E eu ficava tão preocupada com a minha dicção que ela saiu horrível. Só que aí depois que eu falei assim, esquece que tem câmera, se eu ficar pensando que tem câmera, que o mundo vai me ver, eu não vou ser a Marina, né? E depois, aí quando eu me desencanei, eu falei, eu vou ser quem eu sou, vou chorar o que eu choro, vou rir fazer minhas piadas, porque eu gosto de fazer piada com tudo, eu sou assim. E eu vou ser eu mesma, não vou ficar me importando não, as pessoas vão ver o que eu sou. Claro que tem a edição, né? Não dá pra vocês verem exatamente a Marina como ela é, mas não posso dizer também que não sou eu ali, né? Então era isso, eu vivia sem pensar nas câmeras, porque se eu pensasse nas câmeras, eu não ia conseguir, não. Muito, muito legal. E pensando, cortando os Largados e Pelados, para essa vida pós Largados e Pelados, quais são os planos? O que a Marina vai fazer? O que a Marina vai desenvolver? O que já vem desenvolvendo? Vai voltar a morar na Kombi? É uma pergunta que nos mandaram também. Quais serão os próximos passos? Bom, a Kombi é minha casa, né? Eu não estou morando nela no momento, mas de finais de semana, às vezes, eu moro. E é muito legal essa pergunta, porque tem umas novidades aí. Depois do programa, eu vim morar junto com, não assim junto, né, na mesma casa, assim, né, mas bem próximo, assim, no terreno vizinho do Juliano, do Largados e Pelados também. E por enquanto, assim, né, como é uma novidade, assim, pra mim também, morar na roça, né, ter essa vida mais fora, né, do urbano, eu tô aprendendo a plantar, né, a desenvolver essa agrofloresta, a desenvolver essa soberania alimentar, né, que o Juliano já vive como engenheiro florestal, com a esposa dele, que é engenheira agrônoma. Então, assim, eu tô aprendendo bastante com eles e tô criando um espaço aqui, plantando espécies beneficiáveis, né, plantas que a gente pode extrair fibra,
bambu, árvores que a gente consegue fazer uns trabalhos aí de arte mateira, desenvolver algumas técnicas de sobrevivência, né? Então, futuramente aí essa região aqui entre São Paulo e Rio de Janeiro, que é a Natividade da Serra, vai receber um espaço aí para ter treinamentos de sobrevivência. A gente está primeiro montando uma infraestrutura aí, tá sendo bem legal, uma experiência bem incrível. E é isso, eu falo que assim, a Kombi, ela é minha, então assim, eu não vou me desfazer dela, eu não vendo, não troco, ela continua sendo minha casa, porque de vez em quando eu e o Rodolfo, a gente gosta de viajar, então se a gente vai pra praia, a gente também é super, né, tipo, não tem também aquele dinheiro, porque Largados e Pelados não tem prêmio, gente, eu não fiquei rica, então eu continuo não tendo dinheiro pra pagar hotel e durmo na Kombi, e é isso, assim, né, eu não vou me desfazer da Kombi, pretendo continuar viajando quando dá, mas estou com esse projeto aí, né, se iniciando, de montar um espaço para receber o pessoal aí no futuro. Que show de bola, tenho certeza que será um super sucesso. Marina, pra gente encerrar, digamos que eu sou o diretor do programa, te ligo hoje, participa de uma nova edição do Largados e Pelados ou não? Já pode ir? Sem pensar muito. Com certeza. Vou falar que tô treinando, tô, sabe, me alimentando, comendo bastante coisa pra engordar, já até passei, assim, do meu peso, entrei no Largados e Pelados, né? Porque eu falei, a qualquer momento que me chamar, eu já vou já, porque já recuperei meu peso, tô tentando recuperar meus músculos, né? Porque eu não perdi só gordura, né? Eu perdi músculo, porque eu não tinha engordado pra ir pro programa, né? Então, tô aí fazendo minhas atividades físicas sempre, né? Pra ir pra uma nova oportunidade, sim, eu quero com certeza. Marina, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, ter participado com a gente. Foi um papo muito legal, conhecer melhor a tua experiência de vida, a tua experiência lá dentro. Porque como a gente comentou, a gente tem uma fração do que vocês viveram lá, né? E é muito gostoso assistir você, porque realmente é interessante entender esse equilíbrio, né? Essa busca pelo equilíbrio que a gente tanto falou. Então, de coração, eu agradeço a tua participação. Muito obrigada, Cássio. Muito obrigada, a Viajor, por esse projeto lindo aí que vocês fazem, porque além de sermos personagens de sobrevivência, né, que é uma forma de inspiração que a televisão usa, né, como uma forma de mostrar possibilidades de sobrevivência, né. Esse podcast de sobrevivências mostra também, né, o nosso outro lado, o nosso lado também humano, né? Então é muito legal. A pedagogia é o caminho, assim, né, que a gente possa disseminar e passar essa visão de que há inúmeras possibilidades. Então, muito legal esse projeto de vocês, sucesso. Muito obrigada pelo convite. Essa foi Marina Fukushima, participante do Largados e Pelados da segunda temporada. Esse foi o podcast Sobrevivência, Viajor, Projetos Pedagógicos e você.